Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços, bem-vindo ao Jornal do Sul de Minas. Queremos que esta edição seja bem repleta de um bom conteúdo para você aproveitar. Nosso telefone é 3721-6955 e você pode falar a partir desse momento, tirar suas dúvidas a respeito de ensino superior à distância. Para isso, nós convidamos o professor Rodolfo Bernardi, que é diretor do núcleo do Sesumar aqui em Poços de Caldas e também em Patrocínio, é o Centro Universitário de Maringá. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia, tudo bem. Bom é um dia. Prazer estar aqui hoje. Satisfação recebê-lo aqui nesta edição. Eu que agradeço o convite. Também contamos com a participação da Marília Pereira. Bom dia telespectador, que coisa gostosa Maria. Essa manhã assim bem fresquinha, com o outono aí em plena atividade, refrescando nossos corpos aí, mas o único problema é a gente ter que virar cebola, né, de manhã de agasalho, depois a gente começa a tirar tudo, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda bem que não tem o cheirinho da cebola, né? Ah, pois é, não. Esse a gente cuida, um banhozinho de manhã vai bem, obrigada. Nós amanhecemos com muito bom humor. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bem-vindo, professor. Marília também. Uma ótima quarta-feira para você. Seja bem-vindo à TV Poços. Nós estamos ao vivo até as 9 horas da manhã e você pode participar pelo telefone 3721-6955, ao vivo agora até as 9 horas. E para você participar nas reprises às 20h15 após a meia-noite, é no e-mail jornaldosudminas@hotmail.com, que é o mesmo do Messenger, você pode se conectar. Fábio daqui a pouquinho faz publicação aí no Facebook, para você que prefere interagir pela rede social. facebook.com/Jornal do Sul de Minas, entre e dê um curtir na nossa página e mande a sua participação. E eu quero começar então a aproveitar esse momento, já que vamos falar sobre educação, falar a respeito de um assunto que houve uma alteração na legislação, na lei, onde indica que crianças devem entrar com 4 anos na escola. Poços de Caldas está preparada para isso? Essa é a nossa pergunta e certamente a resposta que vem nessa reportagem, que foi realizada uma entrevista com a repórter Rosane Martins e com a secretária municipal de educação adjunto, a Elke, nos falando a respeito desse assunto. Vamos ver. Antes do decreto da presidente Dilma, as crianças tinham que estar na escola a partir dos 6 anos de idade. Depois da alteração na lei, a partir de 2016, as crianças têm que estar na escola depois dos 4 anos. Eu converso com a Elke, que é a secretária adjunta de educação, que vai nos dar mais informações a respeito do assunto. Elke, com relação à nossa realidade aqui em Poços, esse decreto, ele vai mudar alguma coisa para os professores e até para as crianças? Não há nenhuma mudança significativa para os professores e crianças, em função de que os alunos hoje, na faixa etária de 4 e 5 anos, já estão integralmente atendidos na rede municipal de ensino. A nossa dificuldade hoje é na faixa etária de 0 a 3 anos. Portanto, até 2016, a gente tem um prazo aí extenso para atender essas crianças de 4 e 5 anos, mas nós temos uma tranquilidade na rede em Poços de Caldas, porque todas estão atendidas. Aqui em Poços, você tem uma média de quantas unidades são e quantas crianças nessa idade já estão dentro da escola? Nós temos aproximadamente 6.800 alunos nessa faixa etária, atendidos hoje na rede municipal de ensino, e aproximadamente 45 unidades atendendo essa faixa etária. E com relação à falta de vagas em creches, que já é sabido, todas as pessoas, a gente já fez várias reportagens a respeito, você acredita que isso ainda vai dificultar ainda mais a situação? Essa faixa de 0 a 3 anos é uma faixa que nós estamos trabalhando desde que a gente entrou aqui na Secretaria de Educação. Nós tínhamos uma lista de espera aí de cerca de 800 crianças, nós conseguimos atender uma média de 400 crianças, abrimos um novo cadastro e esse cadastro hoje atinge uma média de aproximadamente 1.000 crianças na lista de espera. Eu acredito que é um trabalho ainda que a gente tem pela frente, mas que a gente vai, com o tempo, conseguir sanar. E com relação a esses alunos, você já falou, alunos na faixa etária de a partir de 4 anos de idade, não é necessário ter essa preocupação. Mas é bom os pais já procurarem a Secretaria de Educação? Todos os alunos que estiverem nessa faixa etária de 4 e 5 anos, que não estão na escola, devem procurar a Secretaria de Educação para que a gente possa encaminhá-los para uma unidade de ensino. Muito bem. Agora eu já inicio então a entrevista aqui perguntando para o professor Rodolfo a respeito
Então, se crianças entram mais cedo na escola, significa que jovens mais novos também seguirão essa mesma ordem cronológica no acesso às universidades, por exemplo? Fábio, eu queria fazer um comentário sobre a reportagem. Pode. Eu acho interessante. Mas depois responda a minha pergunta. Claro, evidentemente. Eu acompanhei esse decreto e no Brasil o legislador tem o hábito de fazer os decretos antes da condição que ele aconteça. E é claro que nós estamos numa região diferenciada no Brasil. Aqui o sul de Minas, próximo ao estado de São Paulo, é primeiro mundo no Brasil. Então nós teríamos uma estrutura um pouco melhor. O decreto tem como finalidade de colocar as crianças na escola, norte, nordeste, interior dos estados, que isso ainda falta muita estrutura, não acontece. E também obrigar a família a colocar os meninos na escola um pouco mais cedo. Eu acho que o prazo 2016, vocês viram que a reforma ortográfica foi prorrogado, TV digital foi prorrogado, ações para a Copa do Mundo e Olimpíada passaram por prorrogação. Não acredito no prazo de 2016, mas eu fiquei feliz com o decreto porque ele vai forçar a um trabalho diferenciado. Só me preocupa de que cada vez mais a família deixa de ter a sua ocupação, passando para a escola a responsabilidade de educar crianças, e não é essa a finalidade. Com relação à sua pergunta, os jovens vão chegar mais cedo? Pela estrutura colocada na educação brasileira, não, porque você tem até um ano a mais no ensino médio. O que pode acontecer é chegar um pouquinho melhor preparado. Porque hoje nós temos um grande desafio na educação superior. O jovem chega preparado e com uma fonte de informação muito grande pela internet. Informação não é conhecimento. Então, ao que ele chega com informação e vai para uma sala de aula discutir com o professor hoje praticamente alguns assuntos de igual para igual, se transforma num processo, se bem trabalhado, rico, se mal trabalhado, de contenda, e fica difícil na sala de aula o relacionamento aluno-professor. Mas o que acredito é que vai aumentar o número de alunos na educação superior, sem dúvida, porque eles vão ter uma bagagem mais forte e o mercado vai cobrar isso, Fábio. Até porque, professor, o acesso ao ensino superior hoje está sendo facilitado. Existem inúmeros programas de financiamento, FIES e outros que asseguram possibilidades iguais para todos, né? Com certeza. Hoje o FIES passa de 1 milhão de financiamento, 1 milhão de pessoas com FIES e é uma realidade. E existem outras linhas que se discute no Congresso, inclusive com o uso do fundo de garantia, se discute há alguns anos para que o portador do fundo de garantia possa utilizar o seu fundo de garantia para fazer uma universidade, depois devolvendo isso como se fosse um FIES também, para formar o fundo. E o ProUni permitiu também hoje um número muito grande. E as próprias instituições de ensino superior se organizaram para ter financiamentos internos. Nós temos um exemplo no Paraná, de onde eu venho, o Sesumar, o polo que nós temos aqui em Poços, tem um programa com o município. Lá eles têm um programa que chama ProMUB, que é o Programa de Bolsas de Ensino pelo município. Uma certa percentual dos encargos da escola com o município são transformados em bolsa de estudo. Então, existem condições para que a pessoa estude. E a educação à distância, ela, por uma questão de posicionamento de mercado, quando ela surgiu, há cerca de 10 anos, para ela conseguir mercado, ela se posicionou com preços muito baixos. Isso foi uma questão histórica na educação à distância. Para aumentar a credibilidade, se buscou um posicionamento por preço. Isso se manteve. Se manteve, e hoje a educação à distância ela é muito diferente, o preço em relação à educação presencial. É metade do valor. E o que se transformou numa maior acessibilidade para a população de classe D, classe E, ou seja, permitiu com que universalizasse o ensino privado no Brasil na educação superior. E ainda com financiamento público facilita mais ainda, né, como falamos. Infelizmente, para o EAD não tem FIES. Ah, não tem? Não tem. Ainda depende de uma legislação específica, não passou para o Congresso. ProUni não tem FIES. Durante a sua fala anterior, o senhor citou a palavra credibilidade no ensino à distância. E é essa a próxima pergunta que eu quero lhe fazer, porque onde se busca essa credibilidade, onde se encontra no ensino à distância? Credibilidade passa por 2 fatores. Primeiro, por avaliação. Se você consegue avaliar e comparar com programas semelhantes, qualquer produto, você vê se o produto é bom ou não. Tá? Alguns produtos hoje viraram commodity, como computador, geladeira, então fica difícil a comparação. Mas você consegue daí ter o segundo ponto de credibilidade.
o impacto pessoal. Você tem que, como pessoa, acreditar naquele processo. E aí transforma-se em credibilidade. Quando surgiu a educação à distância, passou por esses dois problemas. Primeiro, que ela não tinha sido avaliada ainda pelos instrumentos de avaliação do Ministério. O Ministério ainda caminha, o Ministério da Educação ainda caminha para uma avaliação da educação à distância em relação às estruturas das instituições. São muitos polos no Brasil, mais de 2.000. E também para avaliar o aluno. O aluno que oriundo, formado da educação à distância, já começa a ser avaliado, porque já temos pessoas formadas. E o primeiro problema, que era a credibilidade em relação à população, ao entender do senso comum, a pessoa dizia o seguinte: vou fazer à distância, não vou precisar estudar, não preciso ir na escola, como é que eu vou formar? Isso era um problema sério, que o mercado vai responder. E o mercado começa a responder. Não são poucos os anúncios já em grandes sites e em instituições que buscam o aluno que fez a educação à distância, pelas características que o aluno ganha quando ele faz o curso. Autonomia, facilidade na busca da informação, persistência, disciplina, isso é fundamental para quem faz educação à distância, e o profissional que sai da educação à distância cria esse comportamento. Então, instituições já começam a buscar no mercado o profissional formado. Para evitar o processo de preconceito que houve, o Ministério da Educação publicou também uma portaria e colocou a necessidade que o diploma não conste que o aluno fez o curso na modalidade à distância. Isso para evitar um certo preconceito. Hoje eu acho que isso já caiu bastante, viu, Fábio? O mercado está comprovado. Posso dizer que ainda não caiu muito, não. Eu acho só um instante, o diploma consta? Ele não consta? Não consta que ele fez na distância. Pode mandar. Porque eu tenho visto, ainda outro dia conversando com uma amiga que teve uma formação, que eu não vou dizer aqui qual é o curso, para não implicar os colegas todos, mas ela sofre uma discriminação bastante grande por parte do próprio conselho, por parte das pessoas que constituem o conselho e que constituem a própria profissão. Então, mas eu até entendo isso, eu com a minha idade e com a minha vivência, eu até entendo isso, porque na verdade eu acho que essa geração mais nova, que ficou mais adaptada ao computador, que ficou mais fruto dessa tecnologia, que tem mais capacidade para desenvolver esse tipo de estudo, esse tipo de trabalho. Que como você colocou, eu estava aqui pensando que ele, com a capacidade dele, já colocou todas as questões bem claras, né? Porque, na verdade, o jovem que tem a pessoa, não precisa necessariamente ser o jovem, mas que tem a capacidade para desenvolver o seu estudo sozinho, constituir horário, se organizar, ter planejamento, evidentemente que ele será um profissional muito mais preparado para o mercado de trabalho, né? Agora, realmente, essa coisa de preconceito, acho que no Brasil, a dificuldade que nós temos de encarar a novidade, de encarar, não é nem necessariamente a novidade, porque isso não é novidade. Nós temos lá nos primórdios o Sistema Universal, que tinha cursos à distância. Instituto Universal Brasileiro. Instituto Universal Brasileiro. Então, é todo um processo que vem vindo, mas que as pessoas ainda são apegadas ao sistema tradicional. Então, eu acho que é uma questão de geração também aí, né? Que a geração mais jovem entende e aceita porque alcança toda ao passo que até mesmo professores e diretores de escola, proprietários das escolas particulares também não têm interesse também, porque a escola à distância, acredito que o custo seja muito menor para o aluno, né? Haja vista que os preços também são mais facilitados. Com certeza. 50%, né, que foi falado. Eu vou pegar uma carona no que você falou, Marília, em relação a exigir muito mais o ensino à distância, e quero perguntar, professor, qual é o perfil de quem procura o ensino à distância? São os jovens já para a primeira faculdade, ou já são pessoas mais velhas que já se formaram, procuram um segundo curso, exatamente por essa exigência no estudo? Realmente, para você fazer um ensino à distância, você tem que estar preparado para aquilo, porque vai te exigir muito mais do que aquela faculdade que você vai todos os dias. É verdade, Carol. A exigência realmente é maior. E o perfil
através de... O Ministério faz pesquisas, faz o censo escolar todo ano, censo acadêmico, e o perfil identificado que a média da faixa etária é bem superior do ensino presencial. No ensino presencial, a média de idade está em volta de 23 anos. Sim. No ensino à distância está em 29. Essa é a média. Então, o perfil que tem acontecido de fato, sem se buscar isso, é que é o aluno que faz uma segunda faculdade, a pessoa que não fez a faculdade no momento que é o momento que o Ministério considera ideal, que é dos 18 aos 23. Que eu discordo, tá? Opinião minha. Tem as minhas restrições, porque não está maduro o suficiente para fazer uma faculdade. Mas tem conseguido trazer o aluno, e também pela facilidade, a flexibilidade do horário, você permite você organizar o seu horário, sim, Carol, tem atraído pessoas profissionais, mães e pais de famílias, para poder fazer uma faculdade, pessoas que trabalham por escala, que viajam, para poder fazer uma faculdade que na presencial não conseguiriam fazer. Tá certo. A gente vai a um breve intervalo, queremos a sua participação, 3721-6955, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e também no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Clique em curtir e mande a sua participação na nossa página. Nós voltamos em instantes. A Excelência é uma empresa que está há mais de 3 anos no mercado, atendendo Poços e região, e possui 3 vertentes de atuação: consultoria, treinamentos e pesquisa. Somos a única empresa do sul de Minas com profissionais certificados pela Microsoft, e nós temos treinamentos em Office para empresas, que são personalizados, voltados para a melhoria da produtividade. Utilizamos de técnicas quantitativas e qualitativas para desenvolver os seguintes tipos de pesquisa de mercado: viabilidade econômico-financeira, cliente oculto, avaliação da administração municipal, enquetes eleitorais e avaliação de mercado. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Procurando um restaurante completo, com requinte, qualidade e bom gosto? Para desfrutar momentos especiais em um lugar sofisticado? Opções no Catarino não faltam, só falta você. Gastronomia internacional, porções, drinks e pizzas. E mais, espaço de lazer para as crianças. É mais que uma opção, é um instinto, não é só um lugar. É Catarino. Reservas 3722-4488. Catarino. O IPTU que o Beto paga ajuda o Arthur a ter um lugar melhor para brincar. O IPTU que a Sônia paga ajuda o Carlos a andar tranquilo nas ruas. O IPTU que o Luiz paga ajuda a Dona Maria a ter um atendimento de qualidade. Com o trabalho da Prefeitura, Poços de Caldas vai se tornar uma cidade cada dia melhor para se viver. E você também pode fazer a sua parte. Pague seu IPTU em dia e ajude a trazer qualidade de vida para as pessoas e melhorias para toda a cidade. Bem-vindos à rede Monreale Hotels. Nossa paixão é a hotelaria. Se seu destino é Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Orlando, hospede-se conosco e desfrute de toda a nossa infraestrutura e serviços. Os nossos hotéis estão localizados estrategicamente em grandes cidades para que sua família se sinta em casa. Para maiores informações, acesse nosso site www.monrealehotels.com. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e agora falando de um assunto que aconteceu na segunda-feira à noite. Nós recebemos em Poços de Caldas 2 professores da Universidade Federal de Ouro Preto e são pertencentes à Fundação Goceites e nos explicaram, as pessoas que estavam presentes naquela oportunidade, a possibilidade e a viabilidade praticamente total de se executar o plano de obras do Paço Municipal no local que foi escolhido anteriormente na zona sul da cidade, contradizendo tudo que foi falado atualmente
por algumas pessoas certamente relacionadas a grupos políticos que não desejam instalar na Zona Sul esse aparelho, o Paço Municipal, com todos os devidos departamentos da Prefeitura e outros serviços públicos também disponibilizados àquela região da cidade. Nós temos a reportagem que fala desse assunto. O objetivo do encontro foi apresentar os estudos realizados pela Fundação da Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo o gerente, amplos trabalhos foram feitos sobre a área que seria destinada à construção do Centro de Convenções na Zona Sul. Não só o Paço Prefeitura, mas toda a infraestrutura administrativa, levando governo, legislativo e executivo. E esse trabalho foi concluído, foi um trabalho técnico que participou uma equipe da Fundação composta de geólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis. Segundo dados divulgados na pesquisa, o Paço Municipal poderia ser construído na área que foi aprovada pela administração passada. Seria possível construí-lo em termos de estudo, de avaliação das características geotermais da região de Poços de Caldas. Você teria impactos, naturalmente, né? Mas de magnitude muito pequena, com relação ao aproveitamento e a ocupação do solo, que é em torno de cerca de 1 e poucos % da área da bacia, da área de influência direta do empreendimento. Porém, nesta administração, novos estudos apontam o oposto. A implantação do centro administrativo implicaria numa série de problemas ambientais naquela área. Por isso, foi decidido que o Paço Municipal não será construído na Zona Sul. Todos os estudos anteriores dizem que aquele local é um local a ser preservado. É uma reserva importante, é uma área de recarga fundamental para o nosso município. Portanto, aquela área não se presta a esse tipo de serviço, não se presta a esse tipo de construção. Por quê? Porque o que ocorreria é a rápida urbanização do entorno, a rápida ocupação do entorno. E nós teríamos, sim, um comprometimento importantíssimo dessa recarga, além de criarmos grandes dificuldades para a drenagem das chuvas aqui em Poços de Caldas. A meu juízo, né? Esse é um assunto já vencido. Não há interesse por parte da Prefeitura a construção naquele local, então o objetivo realmente é de esclarecimento. Lógico que se houver uma mudança na conquista, né, daquele espaço, na construção daquele espaço, acho que aí sim a OAB terá que analisar e até se posicionar se é a favor ou contra. Bem esclarecido que não há um interesse. Na realidade, há a possibilidade, existe a aprovação nesse último estudo, né, técnico, especificamente técnico, mostrando a possibilidade, a viabilidade da construção do empreendimento naquele local. Lembrando que existe também outros locais, como por exemplo no Country Club próximo à Igreja de Santo Expedito, que foi direcionado à construção do fórum, onde o presidente da Câmara falou, por exemplo, da rápida expansão imobiliária, de residências, de negócios de imóveis. Por exemplo, nós já temos conhecimento que próximo ao fórum ali já tem um outro empreendimento imobiliário com cerca de 8 prédios em andamento. Ou seja, a exploração imobiliária vai acontecer em qualquer lugar, independente da administração, independente do local escolhido. Esse é um argumento pouco válido. Então, voltando para a nossa entrevista com o professor Rodolfo, eu quero saber o seguinte: a estrutura da universidade à distância, ela é mais enxuta, mais econômica do que uma estrutura de uma universidade presencial, e é isso exatamente que possibilita essa facilidade na aquisição do curso? De certa forma, sim, mas não de forma direta. A estrutura de uma universidade à distância permite com que na sede você tenha uma estrutura menor, uma estrutura administrativa, uma estrutura de produção de aula. Mas se você incorporar o custo das estruturas dos polos, isso não é o fator preponderante. Você precisa ter uma estrutura em cada uma das regiões. Aqui em Poços nós temos um polo com uma estrutura de 700 metros quadrados para atender os alunos. Então você acaba não sendo esse o fator que reduz o valor da mensalidade. O fator que reduz o valor da mensalidade é o número de alunos, isso que é o fato, porque ele consegue, através de
de uma abrangência maior, ter um maior número de alunos para cada um dos cursos. Porque a estrutura da educação à distância, nos bastidores, que a gente costuma dizer, tem algumas estratégias e algumas propostas que não existem no presencial. Um exemplo, toda a produção que o Sesumar faz de material, o aluno recebe um livro, evidentemente um livro para cada disciplina cursada, dentro aí dos custos da mensalidade. Esse livro é produzido e editado dentro do Sesumar. Então existe um departamento de produção de material e produção de livro e editoração, que uma escola presencial não tem. Então você tem esses custos a mais. Outro custo, transmissão via satélite. Você tem a locação do satélite, é caro isso. Canal de satélite é caro. E você transmite, o Sesumar manda de Maringá para São Paulo e São Paulo distribui para os 60 polos no Brasil para aula ao vivo. Isso é muito caro. É caro. Então você tem alguns custos que o presencial não tem. Ou seja, eu volto àquela minha teoria, que por um posicionamento de mercado há 10 anos atrás se cobrou um mais barato e não se conseguiu reverter isso, porque quem foi entrando foi equiparando os preços de quem já estava, senão também não teria cliente, não teria o aluno, e ficou um preço mais barato. Para exemplo, para você se posicionar, a educação à distância é o mesmo valor ou mais cara nos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria Argentina. Eles são valores semelhantes à educação presencial ou mais caro. No Brasil, para a sorte do nosso aluno, ficou muito mais em conta. E ficou muito bom, socialmente falando, porque conseguiu abranger um público maior. E dentro desse custo, tem que levar em consideração transporte. Porque hoje o aluno que vai fazer uma faculdade presencial, ele tem que se deslocar, enfrentar trânsito, gasolina, gasto do carro, estacionamento. Exatamente, eu vejo lá na faculdade que eu faço, o estacionamento é grande e, no entanto, não comporta todos os alunos que lá estão. O entorno fica completamente ocupado e é uma deficiência de vagas e é todo um problema de horário, de transporte, de gasolina, de gastos. Isso é muito caro. Isso é muito caro, que a maioria das pessoas eu acho que tem que ser computado também nesse cálculo. Lógico, por exemplo, o tempo que a própria pessoa, que o próprio aluno tem que investir na faculdade presencial, né? Eu acho que a única coisa que fica meio vazio é o contato com as outras pessoas. Sociabilidade. Eu não sei como é que funciona, por exemplo, em termos de laboratório, porque tem a maioria dos cursos hoje, desse desenvolvimento, precisa de determinado tipo de laboratório, seja até na própria internet, né? Como é que fica isso dentro da escola não presencial? Em relação ao primeiro aspecto que você comentou, Marília, era uma das preocupações do EAD interiorizar o estudo, e na verdade o grande foco hoje são as grandes cidades. Sim. Ele cresceu nas grandes cidades por causa do trânsito. A pessoa não precisa transitar, vai uma vez por semana no polo. No segundo aspecto, a socialização é uma grande deficiência, sim. A educação à distância, o aluno, ele deixa de frequentar a sala, ele tem menos contato com colegas, o professor está distante, tanto que o Ministério chama de educação semipresencial, o professor está... Então isso se perde um pouquinho, sim. Ganha-se no outro aspecto, porque você pode repetir as aulas, assistir quantas vezes quiser, ela está gravada, isso você ganha na absorção do conhecimento. Em relação a laboratórios, essa é a maior dificuldade. Tanto que a grande maioria dos alunos e a grande maioria dos cursos são na área de ciências humanas e sociais, que demandam um menor volume de laboratório. Certo. E quando tem laboratório, você tem nos polos, nós temos aqui em Poços, no nosso polo, um laboratório de informática, que atende a demanda necessária. Eu fico preocupado, alguns cursos, algumas escolas têm curso de engenharia à distância. Eu fico muito preocupado com isso. Certo. Porque, de fato, o volume de laboratórios no curso de engenharia é muito grande. E eu fiz engenharia civil, tem laboratório de materiais, laboratório de fenômenos de transportes, hidráulica, geologia, e você não tem esse laboratório na educação à distância. Então eu fico preocupado em relação a esse conceito. E por isso que a educação à distância vai continuar ainda limitada a um certo número
de cursos, não vai poder abranger tudo. Mesmo com essa limitação, hoje passa de 1 milhão de alunos na educação superior, ou seja, à distância. A deficiência também era muito grande, né? O aluno, o brasileiro de maneira geral, a grande maioria chegava até o ensino médio, não tinha condição de atingir. Quando a gente para pensar que é muito recente a faculdade privada no Brasil, né? É todo um processo que a gente vê. É Poços de Caldas mesmo. Nós tínhamos só a PUC, hoje com a Pitágoras aí, que já está com mais de 3 mil alunos dentro da sua estrutura. Não, tem mais, tem até a Faculdade Federal, né? Pois e fora as outras. Quer dizer, isso aqui no sul de Minas, que até muito pouco tempo atrás não tinha, e hoje já tem tudo isso. Então a gente vê que a expansão no resto do Brasil também está acontecendo. Agora, quando a gente conhece um pouquinho mais de Brasil, que a gente imagina norte, nordeste, né, as distâncias, aquelas pequenas cidades, e que as pessoas estão ávidas desse desenvolvimento. E a necessidade também cobrando. Então há uma grande possibilidade do desenvolvimento. E esse desejo, essa avidez pelo ensino, por exemplo, não precisa sair do estado. O norte de Minas, por exemplo, certamente as regiões do norte do estado, o Vale do Jequitinhonha e outras por ali, que são regiões conhecidas pela pobreza, certamente são carentes desse tipo de ensino também. A Carol tem uma pergunta. Eu quero perguntar em relação à duração, a média de duração dos cursos à distância e hoje aqui no polo, especialmente de pós, os cursos que a faculdade oferece. Carol, a educação à distância, ela tem a mesma duração da educação presencial. Você tem cursos superiores de 2 anos a 4 anos. Nós temos aqui no polo do Sesumar, em Poços de Caldas, nós ofertamos 17 cursos de graduação. O modelo de educação à distância que o Sesumar colocou, ele propicia que não há necessidade da formação da turma no polo. Certo. A turma é nacional. Você permite que, se o aluno estiver interessado, por exemplo, no curso de gestão de negócios imobiliários, e tenha um aluno só no polo, ele vai fazer o curso. Então, este modelo foi propiciado para que seja ofertado todos os cursos. Hoje nós temos aqui em Poços de Caldas, no nosso polo do Sesumar, são 17 cursos. Bacharelado, nós temos administração e ciências contábeis. Licenciatura, temos pedagogia, letras e temos os cursos de tecnologia, os cursos superiores de tecnologia. Na área de informática, análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para a internet. Na área de gestão, os cursos de gestão ambiental, gestão comercial, gestão financeira, gestão pública, um curso que cresce muito no Brasil, graças a Deus, tá? Muita gente fazendo gestão pública, alguns com foco em concurso, né? Outros já são gestores públicos, gestão de recursos humanos, logística, o negócio imobiliários, o curso superior de marketing, processos gerenciais, e nós temos um curso que valida créditos em teologia. Esse é focado mais para quem já fez o curso de teologia em um seminário e precisa validar e transformar o seu curso em curso superior. Legal, nós vamos a um novo intervalo. Antes, porém, eu quero mostrar a imagem da Avenida João Pinheiro nesse momento, nesta manhã de quarta-feira, certamente com tranquilidade aí, total tranquilidade, né, inclusive. Sinal fechado, ele vai abrir da mesma. E a gente tem a reapresentação desta edição do Jornal do Sul de Minas no período noturno, após o Telefatos e também após a meia-noite. Intervalo é rápido, voltamos em instantes. A Clínica Terapêutica Oxford hoje se destaca pela sua eficiência, graças à sua conduta, ética e profissionalismo no cuidado com os pacientes e familiares. A principal missão do Grupo Oxford é promover a transformação e o crescimento pessoal do indivíduo e de sua família, através da mudança de estilo de vida. Tratamento revolucionário com maior índice de recuperação, tratamento voluntário, involuntário e compulsório. Em breve, tratamento especializado para o sexo feminino. Clínica Terapêutica Oxford, 35 3722 6463.
80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Bem-vindo ao Instituto Médico de Exames Laboratoriais IBELAB. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliados a profissionais capacitados, garantem resultados precisos a seus exames, com segurança que você precisa e a qualidade que você merece. Sistema de coleta inovador padronizado internacionalmente. Coleta domiciliar com agendamento online ou pelo telefone e resultados de exames pelo site. IBELAB. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. Posto Pampa. Agora é petróleo no Brasil Imóvel. Combustível de qualidade e bom atendimento é aqui. Promoção troca de óleo móvel. Trocamos o óleo do seu carro a partir de R$ 3 de R$ 9,90. Isso mesmo, a partir de 3 vezes de R$ 9,90. Abasteça e faça um check-up completo do seu carro. Posto Pampa. Combustível de qualidade é aqui. Avenida José Remígio Prézia 609, Jardim dos Estados, Poços de Caldas. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco. Agora vamos conhecer as manchetes dos jornais impressos que estão circulando em Poços de Caldas nesta quarta-feira. 10 de abril, na quarta-feira. Conforme você viu na manchete aqui, especialista diz que o impacto da construção do paço na Zona Sul é mínima. Está no Jornal de Poços. Também dupla de estelionatários é presa pela Polícia Militar. Inclusive tem aqui o canhoto do cheque do bilhete premiado, famoso aí do bilhete premiado, que tanta gente, infelizmente, ainda cai nesse tipo de golpe. No Jornal da Cidade, servidores municipais, a categoria sai insatisfeita da reunião com o prefeito. E também Poços Belo Horizonte, suspeito de matar engenheiro é preso. Foi preso ontem, manchete que nós demos aqui também, matéria, na TV Poços. No Folha Popular traz a mesma manchete: servidores saem insatisfeitos de reunião com o prefeito e homem é preso por dirigir embriagado. São as principais de hoje aqui circulando na nossa cidade. O Mantiqueira até o momento não chegou na redação na hora que o jornal começou. Puxa vida, agora que eu achei que o prefeito fosse resolver a situação do funcionalismo, não deu certo ainda, né? Então nós falamos a respeito do ensino à distância durante toda esta edição do Jornal do Sul de Minas. E estamos recebendo aqui o professor Rodolfo, que é diretor do Polo aqui de Poços de Caldas do Sesumar. E aproveitando então, vamos falar a respeito do Sesumar. Tem cursos de graduação, são diversos cursos, tem também a pós-graduação. Vamos aproveitar esse espaço para dar o endereço do Sesumar em Poços de Caldas para as pessoas que tenham interesse e também a respeito dos cursos de pós-graduação. Olha, o Sesumar é uma escola do Paraná, em Maringá. Ela tem 25 anos de fundação. É uma escola que tem a sede presencial, são 50 cursos presenciais. O Sesumar tem até medicina, liberado pelo Ministério. Lá em Maringá. A distância, psicologia, medicina, direito, não deve sair, provavelmente o Ministério nunca liberará. Certo. E aqui em Poços, perdão, eu ia falar patrocínio, que nós temos um polo lá também, em Ato Falho, isso acontece. Aqui em Poços de Caldas nós temos um polo localizado na rua Junqueira 150, bem aqui no centro da cidade, e uma estrutura bem confortável para atender os alunos, e são 17 cursos de graduação que nós já citamos, 2 bacharelados, vários cursos de tecnologia, curso de letras, pedagogia, que são licenciaturas, e também pós-graduação, são 16 pós-graduações na área de gestão, educação e meio ambiente,
A pós-graduação são muito específicas e eu sugiro que o interessado acesse o site, conheça a pós-graduação ou faça uma visita lá na Rua Junqueira 150, no nosso polo. É uma casa bem conhecida aqui na cidade. Conhecida. Está bem identificado. Nós atendemos a partir das 9 da manhã até as 23 horas. Tem sempre pessoas lá para atender. Os vestibulares, essa é uma característica da educação à distância, os cursos são modulares, então há 4 ingressos por ano. Tem vestibular aberto agora para maio. Ah, legal. Se o aluno quiser ingressar em maio, ele já ingressa, porque os cursos são modulares, o aluno faz disciplina a disciplina, né? O projeto pedagógico é montado para que isso não seja um empecilho, muito pelo contrário, que seja produtivo. Então, se o aluno quiser ingressar em maio, ele já tem a possibilidade de fazer o contato. O nosso telefone lá é 3715-1899. E o site? ead.cesumar.br. O Cesumar é com C, de Centro Universitário. CESUMAR, de Centro Universitário de Maringá. Cesumar.br, não tem .com nem .edu. Foram uma das primeiras universidades que colocaram o site na internet, por isso que ele não tem .edu, não tem .com, é .br. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor, em relação a essa mecânica do ensino à distância. É preciso o aluno ter algum equipamento mínimo necessário, um computador? Esse computador tem alguma configuração para assistir às aulas? As aulas, o senhor já disse que ficam disponíveis posteriormente à sua primeira veiculação, então se o aluno não viu naquela hora que era para ter visto, poderá ver posteriormente, no horário mais adequado, durante a noite, enfim, no que for mais tranquilo para ele. E também a questão da ida ao polo, né? Parece que há necessidade de ir uma vez ou outra ao polo, aí eu quero que o senhor fale nesse sentido. A mecânica de aula funciona na seguinte condição: o aluno tem no seu ambiente de aprendizagem na internet aulas gravadas, que não são aulas ao vivo, que ele necessariamente terá que assistir. E ele terá uma aula ao vivo semanal com o professor, aula vindo do Paraná, que ele assiste ou no polo ou na casa dele. Ele pode. A gente sempre sugere que assista no polo, porque daí tem a interação com os alunos, a convivência. Então, mas como o EAD abrange uma área muito grande, nós temos alunos de 16 municípios. E iniciamos há praticamente um ano, já temos um bom número de alunos. São 16 municípios no entorno de Poços de Caldas que são alunos da educação. Então, o aluno lá de Muzambinho tem que assistir. Em Muzambinho, ele não vai vir aqui. Essa é uma facilidade do EAD. Por isso que ele precisa de um equipamento de informática e uma internet rápida, não tão rápida, o que tem hoje no mercado atende, não há dificuldade, e um equipamento de informática, se ele for adquirir, também hoje adquirir equipamento de informática de condição facilitada, um equipamento novo atenderia sempre, não há nenhuma necessidade especial para ele assistir. Se ele assiste um vídeo no YouTube, ele assiste a aula à distância. Essa que é a facilidade. Legal. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em nos atender, falar desse assunto com tanta clareza, com tanta tranquilidade, né? Porque é importante que a gente conheça melhor. A gente sempre gosta de falar de educação aqui no Jornal do Sul de Minas também, e hoje foi muito interessante. Obrigado pela sua presença, desejo uma boa continuidade no trabalho e sucesso. Eu que agradeço aos telespectadores que nos ouviram e convido realmente, presencial ou educação à distância, vá fazer uma faculdade. Faz diferença hoje na vida profissional. Legal. Eu quero agradecer também a presença da Marília. Pois é sempre um prazer estar aqui. E lembrando que o nosso programa Motivos para Viver vai ao ar na sexta-feira, às 5h30, com reprise sábado, às 14 horas. E muito obrigada pela atenção que todo mundo dá aqui ao jornal, que eu me sinto sempre muito prestigiada quando eu participo com vocês. E graças a Deus nós temos muita gente que nos assiste, né? Porque a gente anda pelas ruas aí, as pessoas vêm falar exatamente do jornal. É verdade. Legal. Eu tenho tido uma prova disso na rua, é muito, muito prazeroso mesmo. Legal. Carol, obrigado pela sua... Eu agradeço. Estamos aqui, né, Fábio, todos os dias. Hoje também é dia de rock no Carol Online às 4 horas. E a gente sempre convoca a turma que gosta do bom e velho rock and roll para estar conectado com a gente às 4 da tarde. Uma ótima noite também para quem sempre nos assiste na reprise. Até amanhã. E Carol bonita hoje com um brinco desse. Obrigada, Fábio. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.